Você ganha bem. Tá no topo da pirâmide de renda do país. E mesmo assim, fim de mês chega e a sensação é sempre a mesma. Para onde foi tudo isso? A resposta não está no seu comportamento. Está na estrutura do país em que você mora. O Brasil é um lugar onde quem ganha bem paga imposto de país rico. Mas aí vai buscar saúde no particular, coloca filho em escola particular, mora em condomínio fechado porque a rua não é segura. Ainda financia o carro porque o transporte público não serve para sua rotina. Você não está pagando uma vez por essas coisas. Está pagando duas. A questão é que tem gente ganhando bem menos, em países onde o Estado funciona, que sobra mais no fim do mês. Nesse vídeo vou mostrar quanto essa conta realmente custa e por que ela é quase invisível. O que dá para fazer dentro dessa realidade para começar a construir alguma coisa de verdade. Antes de continuar, esse canal analisa exatamente esse tipo de problema toda semana. A classe média brasileira que ganha bem, mas não consegue construir patrimônio. Se isso faz sentido para sua realidade, se inscreve. A curtida ajuda esse vídeo a chegar em mais gente. Quem ganha 15 mil reais por mês no Brasil está no topo 2% da pirâmide de renda. No papel, é uma posição privilegiada, mas tem um detalhe que esse número esconde. Segundo o IBGE, 3 categorias de gasto respondem por cerca de 72% do orçamento familiar típico. Moradia, alimentação e transporte. Só que para quem está nessa faixa, existe uma quarta categoria que o levantamento não isola. A questão é que ela consome uma fatia enorme do salário antes de qualquer decisão consciente. São os gastos de manutenção de padrão, plano de saúde, escola particular, condomínio em área segura, carro, seguro. Não são luxos, são os custos mínimos de viver como classe média funcional no Brasil. Levantamentos de custo de vida em capitais mostram que uma família de 4 pessoas nessa faixa gasta entre 8 e 11 mil reais só com esses itens. Antes de supermercado, antes de lazer, antes de qualquer variável. O resultado é que quem ganha 15 mil bruto, recebendo cerca de 11 mil líquidos depois do IR, opera com uma margem muito menor do que o salário sugere. A maioria tenta resolver isso pelo lugar errado. A resposta mais comum quando o dinheiro não sobra é cortar. Delivery, streaming, academia, assinaturas. A lógica parece sólida. Se sobra pouco, corta o supérfluo. O problema é que essa lógica ataca os gastos errados. Esses itens representam, na média, entre 5% e 10% do orçamento total. Cortar tudo junto gera uma economia de talvez 600, 800 reais por mês, com um custo alto. Sensação de privação, desgaste. Na maioria das vezes, a pessoa volta ao padrão anterior em 2 ou 3 meses. Enquanto isso, os gastos que realmente pesam continuam intocados. O plano de saúde que subiu 30% em 2 anos. A mensalidade escolar que reajusta acima da inflação todo janeiro. O financiamento do carro que virou item obrigatório. Tudo isso fica, porque parece fixo. Porque reorganizar dá trabalho. Os dados da Ambima mostram que a taxa de poupança da classe média com renda entre 10 e 20 mil reais está estagnada há anos. Bem abaixo do que a renda sugeriria. Não é falta de intenção, é esforço concentrado no lugar que produz menos resultado. Repara nisso, tem um mecanismo estrutural por trás que explica por quê. A economia divide bens e serviços em 2 categorias. Os comercializáveis, como smartphone, tênis e eletrodoméstico, podem ser produzidos em qualquer lugar e vendidos em outro. A competição global nivela o preço. Os não comercializáveis precisam ser produzidos e consumidos no mesmo lugar. Consulta médica, mensalidade escolar, aluguel. O preço desses é definido pelo mercado local. Nos países onde o Estado funciona, como Noruega, Alemanha e Dinamarca, saúde, educação e transporte chegam com qualidade. A maior parte dos serviços não comercializáveis já está paga coletivamente, via imposto. No Brasil, o imposto existe. A alíquota efetiva de quem ganha 15 mil está entre 27% e 30%, considerando IR, INS e impostos indiretos. Só que a contrapartida pública não chega. A classe média paga o imposto, depois paga de novo no mercado privado pelos mesmos serviços.
Esse segundo pagamento consome entre 3 e 5 mil reais por mês de uma família em capital brasileira. Compulsório, invisível e cresce todo ano. É por isso que cortar delivery não resolve. O problema não está no delivery. O que funciona não é cortar mais, é separar o orçamento em duas categorias antes de qualquer gasto. Gastos compulsórios de estrutura: imposto, plano básico, moradia, transporte. O custo de existir e trabalhar no Brasil. Não dá para eliminar, mas dá para otimizar. Primeiro precisa ser reconhecido como categoria separada. Gastos de padrão de vida: tudo que existe porque a renda permite. Escola em colégio premium, quando uma escola particular simples entregaria o mesmo resultado acadêmico. Plano com cobertura nacional, quando a cobertura regional resolve 95% das necessidades reais. Carro novo parcelado, quando um carro usado quitado cumpre exatamente a mesma função. O erro não é gastar com essas coisas. O erro é tratar tudo como inevitável, sem questionar qual versão faz sentido real. Quando essa separação é feita, a conta muda, porque os gastos de padrão têm elasticidade. Não é privação, é substituição. Trocar uma versão cara por uma versão adequada, sem perda real de qualidade de vida. Quem efetivamente construiu patrimônio nessa faixa não gasta menos no total, gasta diferente. Com clareza sobre o que é estrutura e o que é escolha. O primeiro passo é o mapeamento. Separar o orçamento em duas colunas. A coluna 1 reúne os compulsórios de estrutura: imposto descontado, plano básico, moradia, transporte, fixos no curto prazo. A coluna 2 reúne o padrão de vida, tudo acima do mínimo funcional. Cada item dessa coluna tem uma versão substituta que custa menos sem perda real de qualidade. O segundo passo é calcular a margem real, e não o que sobra no fim do mês. O que seria possível separar antes, com a coluna 2 otimizada. O terceiro passo é automatizar. Um valor fixo sai da conta no dia do salário, antes de qualquer gasto. Mesmo que seja 800 ou R$ 1.000. O que vai para investimento antes de ser consumido não volta. O quarto passo é revisar a coluna 2 uma vez por ano, não toda semana. O que move o número é rever os itens grandes uma vez e manter o que foi decidido. O plano mínimo viável para começar essa semana é direto. Hoje, lista todos os gastos fixos do mês, não para cortar, mas para classificar, coluna 1 ou coluna 2. Esse exercício sozinho já muda a percepção do problema. Essa semana, some a coluna 2. Esse número é a margem potencial, não o que vai ser cortado, mas o que tem elasticidade. Esse mês, define um valor para separar automaticamente antes de qualquer gasto. O valor importa menos do que o mecanismo. Uma nota sobre prazo. O efeito não aparece no mês seguinte. Aparece em 18, 24 meses. Quem começa esse processo aos 35, com R$ 1.000 por mês e retorno conservador de 10% ao ano, chega aos 50 com cerca de R$ 400 mil. Quem começa aos 40, nas mesmas condições, chega com 190 mil. A diferença não é disciplina. É o momento em que entenderam o mecanismo. O salário não basta, mas a margem existe. Ela começa a aparecer quando para de ser o que sobra e passa a ser o que é separado primeiro. Se esse diagnóstico fez sentido e você quer entender como emoções e comportamento interferem nas decisões financeiras. O livro Emoções Financeiras, disponível na descrição, aprofunda exatamente essa camada. O link está lá embaixo. Na hora de classificar seus gastos, qual foi o item que mais surpreendeu? Deixa nos comentários. Essa troca ajuda o canal a entender o que mais pesa para quem está nessa faixa de renda. Se esse tipo de análise é o que você procura, se inscreve. Tem conteúdo novo toda semana nessa linha. Até o próximo!